Muito obrigado a todos, então, pela paciência, pela compreensão da atividade desta noite. Vamos fazer a nossa prece e vamos colocar os nossos pensamentos, os nossos corações em Jesus, de maneira que nós possamos aproveitar a lição de hoje, que é exatamente sobre a paciência, né? Guarda a paciência. Vamos fazer a nossa prece para que os nossos corações e os nossos pensamentos se liguem aos nossos amigos e benfeitores espirituais de todos os dias da nossa casa, da nossa instituição, da nossa quarta-feira, para que as lições entrem em nossos corações. Jesus, Senhor, agradecemos as bênçãos deste dia, a oportunidade de aqui estarmos. Que os nossos amigos e benfeitores espirituais possam nos ajudar, dando a cada um de nós as bênçãos que precisamos para a lição desta noite, para entendermos as vossas recomendações, para compreendermos as lições do vosso amor a todos nós. Por isso, Senhor, rogamos que abençoe a cada um de nós, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Eu vou contar a história de uma mãe. É a história do Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, e aqui através das minhas emoções, que eu vou procurar contar. Chama-se O Doente Grave, do livro Pontos e Contos. Diz Humberto de Campos que uma alma atormentada de mãe, conduzida às portas do céu, durante o sono, teve a oportunidade de encontrar um anjo solícito aos portais de entrada do paraíso. Por de certo, ela antevia o paraíso e o anjo guardião à sua porta. E o anjo solícito a recebeu no pórtico. E a mãe então disse: anjo amigo, disse ela em voz súplice, sou mãe na terra e tenho 2 filhos. Rogo para as bênçãos de Deus, generosas e augustas bênçãos. O mensageiro começou a anotar a sua petição e, observando o seu desvelo maternal, seus cuidados de mãe, a mulher aflita, né, percebeu o desvelo fraternal do anjo guardião e prosseguiu. Venho até aqui pedir em particular por um deles. Tenho 2 filhos e venho aqui pedir em prece, uma rogativa para as bênçãos de Deus para os 2 filhos, mas em particular por um dele, que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo, entre a vida e a morte. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar por mais tempo as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se Deus nosso Pai, o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-lo restituído à saúde. Então era um coração materno que rogava por 2 filhos, mas em particular por um filho que estava muito doente. Já tinha procurado os recursos médicos, não achava solução,
para as suas dificuldades. E a mãe, então, pediu que Deus pudesse ajudá-la, através daquele anjo bom que estava à porta do paraíso. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, respondeu a recém-chegada, pois que medita na grandeza do Pai Celeste, dia e noite. É com seu nome, em nome de Deus, que se submete aos remédios amargos e doloridos, e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora, cada dia. No sofrimento que lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe pressente de maneira inequívoca a ligação com o Pai amoroso e invisível. E as preces do filho eram tão fervorosas que a mãe fala que qualquer um que olhar percebe a fé, o fervor com que ele dirige sua prece a Deus, nosso Pai. E percebe a ligação que ele consegue ter com o Pai amoroso e invisível. E o outro, indagou o anjo divino, o mensageiro divino. Esse, esclareceu a pedinte, um tanto confusa, qual se lhe fora impossível dissimular a verdade diante do anjo. É um homem feliz, de negócios no mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Então, o segundo filho era uma pessoa rica, um homem rico, de muitas posses. Mas continuou o benfeitor: qual desses entende a sublime significação do trabalho? O enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão com respeito às virtudes excelsas do espírito de serviço. Refere-se constantemente aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra, tocada de dolorosa experiência. Compreende bem o significado do trabalho. Embora não pudesse trabalhar, estava limitado em suas forças, mas compreendia bem e comentava com as pessoas, que o cercavam sobre a importância do trabalho. E o outro voltou a perguntar o anjo: talvez pelo gênero de vida a que se consagra, deixou de ver as belezas da ação própria. Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiado tarde nos hotéis de luxos e permanece estranho à bênção da noite, de vez que o corpo saciado em mesas fartas e extravagantes não lhe dá a oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Não vê o amanhecer porque acorda tarde nos hotéis de veraneios. À noite, não observa a noite também, porque a noite está em faustos banquetes, a se deliciar em festas diferentes. E não tem nem a oportunidade de verificar a oportunidade das bênçãos do amanhecer e do anoitecer. Mas continuou o anjo, que anotava
os seus pedidos. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos? Qual deles que mais compreende a confraternização, a fraternização dos seres humanos, dos homens? Consegue entender melhor a fraternidade? Perguntou novamente o mensageiro, sorrindo e bondoso. E a mãe respondeu: o que está preso à enfermidade angustiosa recebe os amigos de qualquer posição social com indisfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria a lhe saltarem aos olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que é objeto e parece deter agora um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que em outro tempo lhe foram inimigos ou perseguidores. Então agora ele conseguia, o mais doente, o doentinho, conseguia se aperceber da fraternidade até no olhar daqueles que foram seus inimigos, seus perseguidores. E sente a alegria das pessoas que o visitam, que conversam com ele, que interagem com ele. Ele consegue se aperceber da fraternidade e da importância da fraternidade. E o outro? Os favores do mundo, comentou nobremente a palavra maternal, isolam-lhe a personalidade, a distância dos júbilos domésticos em rodas restritas e fantasiosas, ou nas regiões elegantes, onde rolam fortunas iguais a dele. Assediado pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe enviou à senda comum. O anjo atento passou a refletir com grande interesse e voltou a perguntar: para qual deles rogas a bênção de Deus em particular? Em favor do pobrezinho, disse a mãe dolorida, que agoniza no leito. Informou assim com a ternura maternal, com as suas preocupações. O enviado da providência divina, que a recebia com extrema bondade, concluiu com sabedoria: volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem. Já entende a necessidade da união com o Divino Pai e o que distingue, em verdade, os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro, que não consegue identificar na presença dos amigos a presença de Deus. Não consegue entender a bondade divina para com ele. Está envolvido e distanciado de Deus, envolvido nas riquezas, mas não na riqueza monetária e tão somente, mas na riqueza da fantasia, do orgulho, da vaidade, E ainda não se apercebeu do que o doente, ou doentinho, como disse a mãe, se apercebe da bondade, do carinho dos que vêm visitá-lo, até
já executa e entende a importância do perdão, recebe os que aproximam dele em dores ou em lágrimas, ou que foi o seu perseguidor, ou que foi alguém, um algoz, por exemplo, ele já se apercebe disso. Já se apercebe da existência de Deus. O rico não, coitado. Ainda tinha dificuldade de sentir a presença divina, por tudo que ele fazia com o uso da sua riqueza. Bem, a gente sente perto de nossos corações a presença de Deus. Por isso estamos aqui. Nos despertamos hoje, tivemos a oportunidade, talvez por uma tarefa laboral ou não, de ver o sol clarear, de caminhar pelas ruas de Rondonópolis, de levantar cedo, ou o sol já tivesse nascido, mas foi ao seu serviço, foi ao seu trabalho, ou abriu a janela do seu quarto, deixou o sol entrar e se sentiu convidado para que aqui estivéssemos. Todos nós aqui sentimos esse convite do dia. E agora, ao escurecer, nos primeiros momentos da noite, estamos aqui para aprendermos uma lição, que é um convite à paciência. É esta a lição que eu gostaria de convidá-los. Porque, com certeza, a lição que estava mais sendo aprendida pelo doentinho era a paciência. O outro não tinha nem tempo, coitado, de pensar sobre a paciência.